Olá, bom dia. Hoje, 13 de junho de 2025, irei dar continuidade ao estudo que já foi iniciado com o tema o dízimo e ofertas, e hoje darei sequência. O nosso tema é justamente ofertar um ato de adoração. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigada pela oportunidade de aprendermos sobre como dizimar, e hoje o Senhor, o Espírito Santo, vai nos ensinar como devemos ofertar. Direciona esse estudo, direciona as palavras aqui na minha mente e na minha boca, e também, Senhor, abre o nosso entendimento, abre o entendimento dessas pessoas que estão assistindo os vídeos, mas principalmente, Senhor, porque está ouvindo a Tua voz, Espírito Santo, conduzindo eles. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ofertar um ato de adoração. Antes de entrar no tema, eu quero fazer aqui alguns comentários sobre dízimo e ofertas. Primeiro, eu vou ler um texto do Antigo Testamento, Jeremias capítulo 31, versículo 3, que diz assim: De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Então, o amor de Deus é eterno. Quando se trata de ser fiel a Deus nos dízimos e na oferta, nós não devemos nos esquecer que Deus ama a gente, como está aqui escrito: com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Então, o amor de Deus é eterno. Nós, sendo fiel e dizimista ofertante, devemos crer, acreditar que Deus ama a gente porque Ele nos deu Jesus Cristo. O amor altruísta. Deus faz tudo por nós e já fez na pessoa de Jesus Cristo, sem nos obrigar a nada. Nós temos o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio é igual a escolhas, ou seja, nós escolhemos se queremos ser ou não dizimista. Deus não obriga. Em nenhum momento aqui na lição 19, hoje é o tema 20, o tema 19, em nenhum momento ali falou que é obrigatório ser uma pessoa fiel nos dízimos na oferta, obrigatoriamente. Vai de como eu reflito sobre minha vida. Quando eu fui infiel nos dízimos e na oferta, o Espírito Santo me levou a refletir. A partir do momento que eu reflito no que eu estou fazendo da minha vida e dos bens que Deus está me colocando em minhas mãos, seja um carro, seja uma moto, um trabalho, tudo que eu tenho é dado por Deus, através do trabalho. Às vezes, as pessoas, mãe e pai morrem e deixam uns bens para a gente. Mas ainda assim, foi através de um trabalho honesto, né? Então, assim, temos que ser fiel, dizimista, ofertante, sem achar que seremos pessoas bem-sucedidas, prósperas. Deus, Ele abençoa a gente com a saúde, Deus abençoa a nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos. Tudo é forma de bênção. Acordar hoje, dia 13 de junho, é uma bênção de Deus, porque muitos não abriram os olhos. Outros irão fechar os olhos. Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer pessoa, uma pessoa colega, conhecida nossa. Então, esse é o amor de Deus, estarmos vivos. A vida, o amor de Deus é a dádiva de Deus. Ele deu o melhor. E o melhor dele foi entregar Jesus Cristo, seu Filho amado, para morrer
por nós seu Filho unigênito, e para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. No estudo anterior, aprendemos que o dízimo pertence a Deus. Ele o requer e devolvê-lo nada mais é que devolvê-lo nada mais é que um dever de todos nós. Mas precisamos ir além do dever. Em nosso aprendizado de altruísmo e na busca, altruísmo, amor, amar, se entregar sem esperar nada em troca. Em nosso aprendizado de altruísmo e na busca da semelhança com aquele que se deu voluntariamente para a nossa salvação. O cristão deve ser generoso e agradecido. Ele deve ser generoso e agradecido diante das bênçãos que recebe das mãos de Deus. Ofertar é um dos modos mais expressivos desses sentimentos. E a Bíblia nos ensina a ofertar. Aliás, corrigindo, ofertar é um dos modos mais expressivos desses sentimentos. E a Bíblia nos ensina a ofertar também como um ato de adoração. Então, dizimar e ofertar significa adorar a Deus, porque Ele, na lição anterior, nós vimos que Ele criou todas as coisas. Não devemos nos esquecer também dos animais. Por isso que eu fiz ali uma ressalva de nós que temos nossas condições financeiras, ajudar não só as pessoas, como também os animais, porque Deus criou todas as coisas, não é verdade? Vamos para a primeira pergunta. Que reconhecimento a pessoa demonstra ao ofertar a Deus? Vamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16, e depois iremos para o primeiro livro de Coríntios, capítulo 29, versículos 13 e 14, para que possamos responder o reconhecimento que a pessoa demonstra ao ofertar a Deus. Deuteronômio 16, 6. Diz assim: se não no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa à tarde ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. Aqui está se referindo esse capítulo 16, quem quiser depois dar uma lida com mais paciência para que aprenda mais sobre as 3 festas dos judeus, as comemorações que antigamente os judeus, até hoje eles fazem, porque é a cultura deles, então eles têm esse costume das 3 festas que eles faziam no período do Antigo Testamento. Hoje eles continuam guardando o sábado. E temos também a Páscoa, que é uma festa não só dos judeus, mas é comemorado aqui também no Brasil. Esse capítulo 16. Essa mesma referência iremos encontrar no livro de Êxodo, capítulo 23, versículos 14 e 15. Depois Êxodo, capítulo 34, versículo 18. E também Levítico, capítulo 23, versículos de 4 a 8. E iremos agora para o livro de 1 Coríntios, capítulo 29. Deixa eu ver se é isso mesmo, capítulo 29. Corrigindo. Eu mencionei 1 Coríntios 29, mas na verdade é 1 Crônicas, porque não tem 1 Coríntios 29, capítulo 29, e sim 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 13 e 14, e nos diz o seguinte: Agora, pois, ó nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas?
porque tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos. Resposta. O reconhecimento. Que reconhecimento a pessoa demonstra ao ofertar a Deus? Reconhece que tudo vem de ti, ou seja, de Deus, e das tuas mãos te damos, ou seja, te devolvemos. Próxima pergunta. Em que nível de importância a Bíblia coloca dízimos e ofertas como elementos de adoração? Nós vimos lá em Malaquias capítulo 3, versículo 8, ontem, no estudo sobre o dízimo, e hoje retornaremos para o livro de Malaquias capítulo 3, versículo 8, para essa resposta. Que diz o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, toda vez que uma pessoa deixa de devolver, de dar o dízimo e a oferta, está sim roubando a Deus, porque tudo pertence a Ele, como nós vimos aqui. Então, em que nível de importância a Bíblia coloca dízimo e ofertas como elemento de adoração? No mesmo nível de importância, ou seja, dízimo e ofertas têm sentidos diferentes, mas são complementares e estão em pé de igualdade como atos de adoração. Aproveitar aqui para fazer uns acréscimos. Ofertar é adorar a Deus como Criador e mantenedor. Devo ofertar segundo as bênçãos recebidas, ou seja, segundo o dinheiro que tiver. Antigamente, no antigo Israel, antes de chegar aqui século XXI, era através da agricultura ali dos animais. Tudo que eles plantavam, eles tiravam ali o dízimo, por isso que chama-se primícias, as primícias de tudo que eles produziam, e também dos animais, dos rebanhos, né? O cordeiro, ovelhas. Então eles tiravam, eles plantavam. Eu já ouvi testemunho de antigos agricultores que dizia que tirava ali uma safra do que ele produzia, ele dizia que ali era de Deus, orava a Deus e falava, e já era. Eles nem sabiam que ia florescer ou não, mas pela fé, porque ser cristão, gente, aguardar a volta de Jesus Cristo, dizimar, ofertar, crer no Senhor, seu Deus e suas palavras e seus profetas, é pela fé, pelas coisas que a gente não vê, mas é o que nós estamos lendo, não é verdade? Então era através da agricultura que eles dizimavam, eles não tinham dinheiro como hoje nos nossos dias. Hoje nós não precisamos plantar para devolver. Através dos nossos trabalhos, das profissões que as pessoas têm, cada um tem o seu dom, o seu talento, sua profissão. Ninguém aqui nessa terra é imprestável, é inútil. Todo mundo sabe fazer alguma coisa. E é através desses trabalhos é que a gente vai dizima ali o dinheiro e também a oferta. Então, a oferta é tão sagrada quanto o dízimo. Ou seja, os dois são sagrados. O ideal é devolver um percentual da renda como oferta. Lá na frente eu irei falar sobre qual é o percentual. Será que a Bíblia tem um percentual, determinou como o dízimo? O dízimo significa a 10ª parte. Mas será que Deus determinou de quantos porcentos eu tenho que ofertar? Então lá na frente eu irei esclarecerei melhor essa situação. A oferta se destina ao suprimento das necessidades da igreja local e dos campos missionários. A oferta serve para duas coisas: campos missionários. O que é campos missionários? São outras igrejas. Vou dar um exemplo. A igreja adventista não existe só aqui onde eu moro. Não existe só em Salvador, só em Feira de Santana. Existem igrejas adventistas espalhadas ao redor do mundo, nos Estados Unidos, em todos os lugares. Claro que tem lugares que ainda a Bíblia não entra. Então, se a Bíblia ainda não entra naquele país, significa que lá não tem uma igreja adventista.
Então, o campo missionário, onde tiver ali uma igreja adventista mais próxima, futuramente, pessoas missionárias irão para lá para fazer aí, inaugurar uma igreja nesse local, através de pequenos grupos. Eu já vi em vários estados, em vários países, testemunhos, passa na igreja, falando de campos missionários, pessoas que foram pregar o evangelho, formaram ali pequenos grupos, e desses pequenos grupos inauguraram outros templos adventistas para que as pessoas possam ir na igreja e assim devolver os seus dízimos e as ofertas também. E também as necessidades da igreja. Ou seja, eu não sei quantos de vocês têm ido a uma igreja, seja ela qual for, batista, testemunha de Jeová, igreja católica, adventista, assembleia, toda e qualquer denominação religiosa. Quando você chega, vocês têm ali o conforto do ar-condicionado, um projetor, porque sempre tem ali alguém, as atividades ali na frente sendo realizadas, e vocês acompanham pelo projetor, o louvor, um vídeo, qualquer coisa que a pessoa traz. Então tem esse recurso, né, a projeção, o papel higiênico, a água mineral, porque ele não toma água da torneira, a limpeza da igreja, isso é muito importante, a higienização do local, enfim, a luz principalmente, tudo que se utiliza ali. Quem paga? Nós. Eu, você, todos nós que somos membros de uma denominação religiosa, através desses recursos, ou seja, da oferta em que eu devolvo para Deus, é para isso. Não é para Deus. Deus não precisa do dízimo, isso ficou bem claro na lição, e Deus não precisa da oferta. Ele é o dono do ouro e da prata, ele é o Criador. Somos nós que precisamos de Deus. Então, é para isso, esses gastos, e também além desses gastos que tem da igreja, o copo que nós consumimos, a água, tem as cestas básicas que são distribuídas para famílias que não têm condição, pagar o gás de uma pessoa que está sem trabalhar e não tem como prover, um remédio, uma conta de luz. Então, assim, é para essas finalidades também, não é só para o conforto do membro, para ajudar outras pessoas. Então, suprir as necessidades da igreja como um todo. Próxima pergunta. Aqui nós iremos marcar verdadeiro ou falso. Quais são os critérios que a Bíblia apresenta para a separação das ofertas em nossa adoração? Existem critérios? Existe sim. Deuteronômio 16, 17 nos diz que a oferta deve ser individual e voluntária. É verdadeiro. 1 Coríntios 16, capítulo 16, versículo 2 e 2 Coríntios 9, 5 nos diz que a oferta deve ser planejada. É verdadeiro. 1 Coríntios 16, 2, a oferta deve ser regular e sistemática. Assim como o dízimo é mensal, que eu falei sobre ser mensal, porque as pessoas assalariadas, quando receber o seu dinheiro, tira ali a 10ª parte do dízimo. E depois que tirou o dízimo, dá a oferta. Então, é regular e sistemática, ou seja, todo mês aquele mesmo valor, fica de acordo com a pessoa. E Deuteronômio 16, 17 também, e 1 Coríntios 16, 2, a oferta deve ser proporcional às bênçãos recebidas. Tudo aqui é verdadeiro. Ofertar, gente, a Bíblia não diz, vamos ler esses textos que eu citei, e vamos aprender se Deus fala alguma coisa a respeito dessa porcentagem. Vamos pegar logo Deuteronômio, capítulo 16, versículo 17, para essa resposta. Eu estava nesse capítulo. Deuteronômio 16, versículo 17 diz assim: cada um oferecerá na proporção em que possa dar,
segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Um outro texto que está aqui, vamos para o livro do Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. 1 Coríntios é o último livro do 1 Coríntios, 16, 2, que diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha da parte em casa conforme as suas prosperidades e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Aqui vem falando acerca da coleta para os necessitados da Judéia. Aqui Paulo falou para a igreja de Coríntios, mas ele vinha falando também referente às ofertas, nesse capítulo de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Um outro livro é 2 Coríntios, eu já tinha lido sobre ele e vou ler novamente, capítulo 9, versículo 5, que diz assim: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me procedessem entre vós e preparasse de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que a igreja esteja pronta com uma expressão de generosidade e não de avareza. Ou seja, ser generoso, não ser avarento. Avarento é aquelas pessoas casquinhas, suvino, mão de faca, né, que nós chamamos aí. Então, dá com generosidade, sem ser avarentos. Afinal, quando nós morremos, no caixão não tem gaveta. Eu sempre comento isso. O caixão não tem gaveta e dessa vida a gente não leva nada. Do pó nós viemos, ao pó retornaremos. Iremos também ali para o livro de... Eu já li todos aqui. Então, devemos ofertar com generosidade e deixar as bênçãos que Deus, Ele sabe o que é melhor para nós e Deus sabe o que nós temos necessidade. Às vezes nós achamos que precisamos de algo, Deus sabe de fato se nós precisamos daquilo. Por isso que tem uma passagem na Bíblia que o Espírito Santo diz que nós oramos e não sabemos orar. Ou seja, a gente pede e às vezes a gente não sabe o que pede a Deus, não é verdade? Então tem que ser, Deus dá de acordo com a nossa necessidade, Ele sabe o que é melhor para nós. Louvado seja Deus. Como devem ser usadas as ofertas e como a Igreja Adventista do Sétimo Dia as distribui? Aqui é uma referência à Igreja Adventista porque o estudo foi a igreja que preparou, né, a liderança adventista, por isso que eles colocaram aqui a Igreja Adventista. A Igreja Adventista não pode assumir a responsabilidade da Assembleia, da Batista, da Testemunha de Jeová, da Pentecostal. Cada igreja tem aí, segue ou não ali o que Deus determina, mas aí é o que eu sempre costumo dizer. O que quer que as pessoas, a liderança, faça com o dinheiro que nós devolvemos através dos dízimos e da oferta, é com Deus e a pessoa. Cada um de nós iremos prestar contas a Deus. Então, não cabe a mim aqui julgar e nem falar de qualquer denominação sem eu estar lá, sem eu saber. Eu não sei como é que eu vou julgar. E o julgamento só pertence a Deus, Ele é juiz. Então, se tratando da Igreja Adventista, que é uma igreja organizada, eu faço parte dessa denominação, nós recebemos todos os nossos comprovantes, comprovando ali que nós ofertamos e o valor que nós ofertamos e devolvemos. Então, aqui se refere de como a Igreja Adventista usa as ofertas que são doadas, né, dadas por nós lá em relação ao nosso compromisso com Deus. Seguimos aqui Êxodo 36, que nos diz o seguinte. Êxodo capítulo 36, versículo 3, que diz assim: estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra
do serviço do santuário para fazê-la, e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então aqui eu vou fazer o meu acréscimo. Aqui, lembra que eu falei que eu ia comentar? Voluntário. É você e Deus. A oferta aqui, Deus não disse que é 5%, que é 10%, que é 20%, que é 30%, que é 40%, que é 1%, que é 2%, que é 3%. É você e Deus. Você dá voluntariamente o que você acha que deve doar. Na oferta, o dízimo é a 10ª parte, que isso fique bem claro. Então, voluntariamente, olha o texto dizendo aqui no final, vou ler novamente. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda, cada manhã, o povo trazia as ofertas a Moisés voluntariamente, ou seja, ofertas voluntárias. Aqui se refere sobre as ofertas do povo entregando ali aos obreiros. No tempo de Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo. As pessoas que ocupam ali a responsabilidade da igreja de coletar esse dinheiro quando a gente devolve mensalmente. Então, a oferta deve ser usada para os serviços do santuário. Então, voluntariamente, as pessoas entregam na igreja adventista e vai sendo usado ali naquelas coisas que eu falei antes. Santuário significa igreja. A igreja adventista destina as ofertas alçadas para a construção e manutenção de templos, bem como no apoio à pregação do evangelho em regiões pobres, consideradas campos missionários. Mas pode ser também em outros países. Talvez aqui, quando fez a parte da impressão ou da digitação, não lembraram. Mas também em lugares que não tem igreja adventista. Ou se tratando também de uma igreja, assembleia, de uma igreja católica, se bem que a igreja católica, todo lugar tem uma igreja católica, já reparou? Mas igreja batista, às vezes tem lugar que não tem, assembleia, às vezes tem lugar que não tem ainda, adventista pode ter um lugar que não tem, a pentecostal, congregação cristã. Então, depende aí das pessoas que estão indo frequentar, que sabem ou não onde é que tem. Por isso que sempre tem um site que fala, né, pra gente, da igreja adventista, que diz, procure uma igreja mais próxima da onde mora, para a pessoa também congregar ali por perto, não ter aquele transtorno de se arriscar à noite, passar por situações, né, que vem aí comprometer ali a sua integridade física. Continuando, antes de adorar a Deus com a devolução fiel e sistemática dos dízimos das ofertas, o que devemos entregar? Vamos ver ali o livro de 2 Coríntios, para essa resposta. 2 Coríntios, capítulo 8. Segundo Coríntios, capítulo 8. Só falta o versículo que eu não mencionei ainda, né? Versículo 5, que diz o seguinte: porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muito Deus e muitos senhores. Então, antes de adorar a Deus com a devolução fiel e sistemática dos dízimos e das ofertas, o que devemos entregar? Segundo Coríntios. Oh, gente, me desculpe, eu estou lendo 1 Coríntios. Eu li errado. Ao vivo é assim. Aqui, o texto de Coríntios, capítulo 8, versículo 5, faz uma referência às ofertas das igrejas da Macedônia para os povos da Judéia. Então, versículo 5 diz: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Então, segundo esse texto, os cristãos macedônios, em primeiro lugar, entregaram-se a si mesmos, ao Senhor. Por isso, ofertavam com alegria e generosidade
resultando em superabundância na fé e na palavra. Então, antes de mais nada, de sermos adoradores, devemos entregar primeiro nossa vida a Deus. Quando nós entregamos nossa vida a Deus, aí fica fácil para a gente fazer, ser obediente, fazer tudo aquilo que Deus espera que nós façamos. Define qual deve ser a motivação para ofertarmos. Vamos ver João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós já sabemos que a motivação, Jesus. Qual é a nossa motivação o tempo todo? Jesus. Encontrar-se com Jesus, nos preparar para a volta de Jesus Cristo. E vamos ver também 1 Coríntios, capítulo 13. Eu amo esse texto, porque aqui fala do o amor é o dom supremo. Todos esses versículos do 1 ao 13 é descrevendo também a pessoa de Jesus. É Jesus aqui. Então, versículo de 1 a 3 diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E o final dessa descrição do amor, que é o dom supremo, o dom de Deus, no versículo 13, diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, Deus é amor. É o amor em pessoa. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar. Segunda bênção. Cada pessoa deve planejar de acordo com esse critério e estabelecer um percentual de suas rendas como oferta. A diferença em relação ao dízimo é que esse percentual é definido pela pessoa. Como eu falei, Deus não determina 5%, mas se você disser, ó Senhor, todo mês eu vou dar X%, é você e Deus. Se você não quiser determinar o valor, você dá. Então aqui, diferente do dízimo, é definido pela pessoa. Então é você que diz o que é, eu que digo o que é para Deus. Qual deve ser? Eu errei. Eu estava lendo um texto que foi 1 Coríntios 13, versículo de 1 a 3, mas não tem problema. Talvez não é nem eu, é Deus falando. Eu acredito que quando a gente repete ali a mesma coisa, no momento de estudo bíblico, é porque o Espírito Santo está querendo chamar a atenção para esse estudo. Então, que fique bem claro, é Deus, gente. Quem está direcionando esse estudo é Deus, é o Espírito Santo. Então, verdadeiro e falso. Qual deve ser a motivação para ofertarmos? Enriquecer a Deus? Falso. Ser reconhecido como generoso? Falso. Amor a Deus e a sua causa? Verdadeiro. Porque entre a fé, a esperança e o amor, porém, dos três, o maior é o amor. E para finalizarmos, quero recapitular a lição. Ofertas são a expressão do coração agradecido e generoso. O crente pode decidir quanto a elas, obedecendo aos critérios bíblicos, segundo os quais a oferta deve ser planejada, regular e sistemática,
individual e voluntária, proporcional às bênçãos, antes e acima da entrega material, conforme o exemplo dos macedônios. Está a entrega do próprio coração ao Senhor. Nenhuma outra motivação, a não ser o amor, deve nos levar a ofertar. Compreendo e aceito o ensino bíblico quanto ao dízimo, quanto a dizimar e ofertar. Reconheço que tenho sido abençoado por Deus. Estou decidido a manifestar minha gratidão a Ele, sendo liberal na doação das ofertas. Mais uma vez, que seja não só o meu compromisso, mas o de cada um de vocês, a partir do momento que assistirem ou ouvir o vídeo, ou se já forem dizimistas e ofertantes, que permaneçam, tá certo? Obrigada pela compreensão, obrigada por assistir e principalmente que o Espírito Santo continue conduzindo a vida de vocês, seus familiares, que os anjos do Senhor permaneçam com cada um de vocês e um bom dia e um ótimo final de semana e até o nosso próximo estudo. Obrigada, Jesus Cristo, porque ama cada um de nós com um amor infinito, que a nossa mente, humanamente, a gente não pode compreender esse amor infinito, mas podemos sim, a partir do conhecimento da palavra, da Bíblia Sagrada, que possamos hoje, através do Espírito Santo, o Consolador, que possamos continuar pela fé, nos prepararmos para o grande dia do Senhor, a tua volta, Jesus Cristo, que vai ser será o grande evento. Nada a ver, a gente não sabe o que nos aguarda, o que nos reserva, mas que bom que temos essa esperança da tua volta, para pôr fim ao nosso sofrimento, e que possamos, que quando o Senhor vier nas nuvens do céu, nos resgatar, iremos viver eternamente felizes com o Senhor. Obrigada, Jesus Cristo, por essa esperança, por este estudo. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.